repasso salarial. Eu defendo meu estado, sou a raiz sertaneja e tenho um peito blindado. Sarney não foi um bom governo para esse país? Então eu quero saber aqui o seguinte, quem é trabalhador, levanta o braço aqui. Só tem trabalhador aqui, parece. Coronel Antônio Pedro, no dia do casamento com a sua filha Juliana. Aqui, ó, vamos. Não, mas ainda tá rolando. Ainda tá rolando. Não, tem que falar com o prefeito. Não tem graça. Não. Tinha a hora certa para todo mundo. Não, mas ninguém falou ainda. Ninguém falou. Fala um minuto. Não sei não, agora não sei como vai ser, Não, você tem que dar o jeito. Tá. Tudo bem. Segura aí. Tem que dar uma aliviada. Não, mas tinha que vir na hora. Tem que demorar. E aí é que ele está bonito. Não, mas ninguém falou. Tudo bom, vamos lá. Presidente. Muito bem. Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Tudo bom, vamos lá. Tudo bom, tudo bom. Adriano, abre, Adriano. Tudo bom, vamos lá. O presidente está esperando o show lá em cima. É isso sim. Vamos Fura aqui, fura aqui, fura aqui. Tudo bem, tudo bem. Muito bem. Vai te encaixando aí, vai ter. Como não? Porque, na verdade, nós estamos vivendo hoje um grande dia, um dia de afirmação da nossa vontade. O país não pode continuar como vai. Nós precisamos questionar essa situação. O país realmente está vivendo uma encruzilhada. Imagine se continuarmos assim, aonde vamos parar? Já estamos encerrando este ano com todo o plano cruzado, com outro choque que deram e assim por diante, novamente com a inflação chegando quase aos 20%. O custo de vida dessa forma, os salários para trás, o arroxo aí nos apertando cada vez mais. Enfim, nem empresários, nem ninguém, nem produtores estão tranquilos, conformes. Cada dia é maior a indignação nacional. E lá em cima está este governo que sucedeu aos militares com o compromisso, com a palavra empenhada de convocar eleições e até agora nada. Até agora nada. É incrível que isso ocorra. Até agora nada. Quase 3 anos está lá em cima, subiu, ascendeu ao poder com esse compromisso em nome das eleições diretas e até agora nada. Não temos nem data para as eleições. Insistindo irracionalmente em que deva permanecer lá, e não sabemos para quê. Um governo que já não representa mais nenhuma esperança para esse país. A Constituinte está lá patinando, há um ano está
gastando lá montanhas de dinheiro e não votou um artigo da Constituição, quando que em 46 a Constituinte, em 8 meses, votou a Constituição. Então é uma situação que realmente é insólita. É insólita, é incrível, é inaceitável para nós. Por essa razão é que nós estamos aqui em Praça Pública. Estamos dando início a uma grande caminhada, fazendo um comício numa época inconveniente, porque tradicionalmente não se faz atos dessa natureza, mas não tem importância, temos que começar. O ano de 88 vai ser um ano de acontecimentos muito graves na vida desse país, porque se esse país não pode continuar assim, como é que vai aí tudo permanecer como está? Por essa pessoa que está lá em cima, nada vai mudar. Eles não querem sair do puleiro, não querem sair dos cargos, não querem convocar eleições, querem que tudo continue como está. E a situação é que não vai continuar como está. O povo brasileiro não aceita essa situação. Como e o que ocorrerá, nós não sabemos. O que sabemos é que este país não encontrará saídas sem eleições democráticas, sem aqueles caminhos que nos conduzem a uma ordem democrática, sem o voto livre do povo brasileiro. Se esse país está entrando em crise desde 64, está caindo ao ponto que o povo brasileiro está morrendo quase todos os dias um pouquinho, isto coincide justamente com a supressão do voto popular, supressão da presença do povo nas decisões. E é isso que nós queremos restaurar. Eleições diretas para eleger um governo legítimo, um governo, seja quem for, um governo que seja depositário da confiança do povo brasileiro, de acordo com as regras que devam ser estabelecidas com honestidade e honradez para a realização das eleições. É isso que queremos. Obrigado. Muito bem, vamos lá. Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? No tempo da Arena, você tinha um governo que dava... Você tinha um partido que dava sustentação ao regime militar e que, quando qualquer oposicionista metia o pau no governo, aparecia 500 caras da Arena para defender o governo. Hoje, você mete o pau no PMDB e não tem ninguém para defender. E o Jabas Passarinho, discutindo sobre a crise política, ele diz o seguinte: Lula, o que me deixa indignado é a inquietude do povo. O que me deixa indignado é a passividade do povo. Eu prefiro esse povo revoltado. Eu prefiro esse povo, sabe, rebelde. E eu acho que é isso que nós precisamos fomentar no povo. O povo não pode se calar diante das arbitrariedades que os legisladores e que o governo faz. Se a Constituinte não atender aos interesses do povo, o povo tem que passar por cima dela e começar a exigir uma nova Constituinte. Não tem outro jeito. Aí o Roberto Campos, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, Caio Roberto Campos, quinto, e vamos aguardar agora quem vai ser o sexto. Roberto Campos. Pois é, Caio Roberto Campos, quinto, que é o Bresser. Vamos aguardar agora a investidura do Roberto Campos sexto. Porque todos são Roberto Campos. Todos são pronto. Todos, no fundo, são responsáveis pela manutenção do modelo econômico. Guardam alguma coloração levemente diferente, mas na essência são iguais. O deputado, prefeito de Niterói, já sei que está tudo bem por lá. Muito bem. É um episódio que demonstra o grau de irresponsabilidade que se vem vivendo nesse país.
na hora que o país está lá discutindo o problema da dívida externa, na hora em que o problema está aí, que a situação, o país está aí mergulhado na crise, joga-se com a titularidade do Ministério da Fazenda, isto é, da direção da economia e das finanças do país, como se fora uma partida de golfe. Lula disse há pouco em entrevista que gostaria que subisse no palanque todos os partidos progressistas, todos os partidos de esquerda, que todos estivessem unidos na luta pela eleição no próximo ano. Inclusive os parlamentaristas. Inclusive os parlamentaristas. E essa questão do sistema de governo deveria ser. No início da tarde, o Santoro Braga disse também que gostaria de estar aqui. Só que não foi convidado e não subiria no palanque. Os outros motivos principais é a questão do presidencialismo. Como é que você vê? Como é que você analisa essa? Segundo a convicção que adquiri, sempre considerei que Lula pensava, que Lula pensa que parlamentarismo com diretas, pensa como nós, diremos assim, pensa como nós, que parlamentarismo com diretas representa uma posição insustentável. Nós seguiremos coerentes. Nós seguiremos coerentes. Parlamentarismo e eleições diretas são incompatíveis. São duas coisas que não existem juntas. O tempo poderá elucidar melhor quem tiver dúvidas. No caso, segundo informa o presidente do PT. É o mesmo caso da maioria absoluta da segunda volta nas eleições. Constitui-se numa simples salvaguarda do conservadorismo brasileiro, das oligarquias brasileiras, que no segundo turno tem mais chance de oferecer vantagens para uma negociação, até mesmo dinheiro. Quando que, a rigor, tudo não passa de uma situação aparente, de uma aparência. Se a maioria absoluta importasse, a maioria absoluta para o presidente, importasse maioria absoluta no Congresso, aí sim, o princípio seria coerente e correto, de acordo com a inspiração com que foi criado, com que foi concebido. Mas maioria absoluta só para o presidente, tendo ele minoria no Congresso, é uma ilusão, uma incoerência. O prestígio do presidente por ter maioria absoluta dura 3 meses no máximo. Depois
desapareceria frente à oposição de uma maioria no Congresso. E muita gente se ilude com esta exigência de maioria absoluta como se for um princípio democrático. É um golpe das oligarquias contra a eventualidade de um candidato popular. A política brasileira é enganosa. Só nós, com a experiência que temos, é que dificilmente nos enganamos. Isso aconteceu com o Cruzado. 6 dias depois, já estávamos convencidos que se tratava de uma farsa, de uma impostura. E todas as chamadas correntes de esquerda saíram fazer ou apoiaram o Cruzado. Embarcaram naquela canoa furada. Porque todas elas demonstraram o seu fundo elitista. E é por isso que muitos estão defendendo o parlamentarismo com eleições diretas. O elitismo é uma prática que transforma a política num instrumento para enganar o povo, o nosso povão. Para os partidos das elites, política quer dizer a arte de enganar o povão. E aos jornalistas também. Desculpe, hein? Agora, a arte de enganar o povão, quero repetir, e aos jornalistas também. Brizola. Que não se precaverem, que não se prevenirem, naturalmente. Vejam bem o que eu disse, hein? Tomasse nota, companheiro, hein? A política para os partidos das elites significa a arte de enganar o povão e aos jornalistas desprevenidos também. Acho que o comício, nesse momento, está se formando. A partir de agora é que nós estamos nos aproximando do ponto mais alto do nosso comício. É um ato feito numa época inconvencional, difícil, mas é o ponto de partida, sem nenhuma pretensão de nossa parte, de uma caminhada que vai se desenvolver durante o ano de 88. 88 vai ser um ano difícil, um ano rico de experiências políticas, época de grandes acontecimentos na vida desse país. Nós nos preparamos para viver esses fatos e oferecer com isso o melhor de nossa contribuição. Nós o encaramos como um grande companheiro. A rigor, não estamos competindo. As eleições não estão nem marcadas. É uma carreira para a qual não sequer temos cancha ainda. E nem parelheiros. Cumpre cuidar essencialmente que se realizem eleições e que hajam regras honestas e honradas. O senhor acredita que ainda existe tempo suficiente para que as eleições saiam em 88? Segundo diz o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, até em 15 dias a Justiça Eleitoral poderia realizar eleições, quanto mais num ano. Daqui até novembro temos praticamente um ano. Só mesmo a decisão de impedir que se realizem eleições é que poderia
criar qualquer tipo de dificuldade. Eu acho que nós devemos confiar que esta conquista, como considera o povo brasileiro, isto é, a realização de eleições de 88, se concretize. Porque corresponde a uma necessidade do nosso país, a uma necessidade e um direito do nosso povo. Só com eleições é que nós iremos encontrar os caminhos para que possamos finalmente retirar o nosso povo e o nosso país desse atoleiro em que nos encontramos. Como é que eu estou vendo? Ainda não se chegou a um entendimento, está moroso. Na Constituinte, estou vendo com grande pesar. A Constituinte está muito mal no conceito do povo brasileiro. Agora mesmo está lá com esse centrão. O parlamentarismo, nesse momento, quer dizer governo do centrão. Há muita preocupação por parte de todo mundo. Há muita gente que diz que desse mato não sai mais coelho. Nós preferimos acreditar que ainda em breves dias tenhamos uma Constituição razoável. Ela pode vir mais conservadora? Eu creio que será, sem nenhuma dúvida, de conteúdo conservador. Mas o importante é que ela ressalve certas franquias que permitam ao povo brasileiro construir uma ordem democrática. E construída uma ordem democrática, nós poderemos novamente transformar, mudar essa Constituição e torná-la mais avançada, mais moderna e mais progressista. Governador, o senhor acredita que o PT apoia a sua candidatura para a presidência da República? Eu não posso acreditar nisso, porque eu não tenho esse problema na minha cabeça. Eu não estou me postulando como candidato. Eu estou, sim, trabalhando para que hajam eleições. Não vamos colocar a carreta diante dos bois. Primeiro, a data das eleições. Primeiro, as regras das eleições. E depois, sim, vamos cuidar de candidaturas. Há um ano atrás, o senhor não admitia em participar de um palanque junto com Lula. Hoje, o senhor já participa de uma luta com ele, tentando metas. Na época da campanha eleitoral, o senhor acha que pode reverter esse relacionamento novamente? Sabe o que ocorre? Trata-se de um problema inteiramente superado. Um problema que encontrou suas explicações, seus esclarecimentos. Nós nunca podemos nos julgar mutuamente por um determinado episódio. Nós temos que, ao julgar os níveis das nossas amizades, das nossas relações, mesmo políticas, temos que nos fixar em todo um período, em todo um conjunto de fatos e de realidades. É isso que ocorre com as relações nossas com o PT. Nós ainda temos divergências, mas prevalecem os nossos compromissos públicos. E estamos juntos porque, no fundo, nós nos abeberamos das mesmas vertentes. Nós temos as mesmas raízes. O trabalhismo, a dignificação do trabalho, a prevalência do trabalho sobre o capital, isso é o que nos une. Daí surge um conjunto de corolários e de consequências que nos irmanam. E por isso nós estamos aqui, trabalhando ombro a ombro. E é o dever de todos nós, petistas e pedetistas, trabalharmos para que essas relações se consolidem, para que haja cada vez mais cooperação entre nós, em benefício, em prol do interesse público. A queda do ministro Besser Pereira pode influenciar em alguma coisa a candidatura, a movimento pelas diretas? Eu creio que não. O problema não se restringiria nunca à atuação deste ou daquele ministro num conjunto
como este do governo Sarney e do PMDB. Não, podem trocar como quiserem, podem colocar lá a personalidade que estiver ao alcance deles, dentro desses quadros que estão aí. O Brasil precisa ser questionado de uma forma inconvencional. O Brasil precisa ser questionado de uma forma inconvencional. O Brasil precisa ser questionado de uma forma inconvencional. E não será isto feito através de um ministro da Fazenda, de um governo biônico. Um ministro que não terá, uma autoridade que não terá nenhum peso para isto. Só poderá questionar a situação do Brasil um governo eleito, escolhido pelo seu povo, que chegue lá e busque novas alternativas, novos caminhos, inteiramente fora dessas normas, dessas praxes que vêm marcando a administração do Brasil nestes últimos 20 e poucos anos, desde a ditadura para cá. O Brasil precisa ser questionado em todos os métodos que os seus governos vêm adotando. Novos caminhos, novos métodos, novos rumos. Só assim sairemos desse atoleiro no qual nos afundamos cada dia mais. Governador, até que ponto o fato do PSB, do PCB e de outros partidos de esquerda não terem participado desse showmício por defenderem o parlamentarismo prejudica a campanha pelas diretas no ano que vem? Melhor seria que não só esses partidos, quanto também muita gente mais estivesse convencido que não é com golpes, que não é com atitudes de espertezas, que não é com casuísmos, é que nós resolveremos os problemas do nosso povo. Parlamentarismo como este que foi levantado aí, não passa de um golpe, de um ato de esperteza, de um casuísmo, de alguém que quer chegar ao governo sem o apoio e sem o voto do nosso povo. Muito menos poderá significar o descumprimento da palavra empenhada dos compromissos que assumimos em praça pública. Melhor seria que todos não agissem assim e que todos estivessem aqui lutando por eleições, lutando pela restauração dos direitos do nosso povo. Esses grupos que se chamam de esquerda estão, isto sim, ao lado das elites, ao lado das oligarquias, vêm com essa sofisticação de parlamentarismo, pretendendo ludibriar o nosso povo com um voto direto que não vale nada. Eu acho que se eles realmente, esses partidos que se consideram e se proclamam de esquerda, revisarem as suas posições, nós não temos nenhuma dúvida em tê-los ombro a ombro conosco. Mas é preciso que eles tenham a humildade de fazer uma autocrítica. E não como esses que apoiaram indecorosamente o plano cruzado, foram para as portas dos supermercados, foram para as televisões, dizer que o governo Sarney estava confiscando os bois, estava aí intervindo em supermercados, se elegeram à custa dessa demagogia, desse populismo, e agora estão aí criticando o governo Sarney sem fazer autocrítica. Deviam, antes de tudo, bater no peito, pedir desculpas ao povo brasileiro pelo erro cometido. Deviam, antes de tudo, fazer uma autocrítica, assumir essa atitude de humildade. E assim é o que tem que fazer todas essas correntes de esquerdas. No caso, por exemplo, do prefeito do Rio de Janeiro, ele tem que curvar-se perante o povo brasileiro e pedir perdão pela atitude ignominiosa que assumiu de ter traído os votos que recebeu do nosso povo. É uma referência específica que faço porque vocês me perguntaram também especificamente. Pronto.